Olá, eu sou a Karina Luzia dos Santos, do curso de Psicologia, e estarei falando sobre a Síndrome de Burnout em contexto hospitalar. A Síndrome de Burnout atinge profissionais das mais diversas áreas, porém, os profissionais que são mais propensos a ser atingidos por essa síndrome são profissionais da área de saúde. O psicólogo hospitalar, como ele está inserido nesse ambiente, em contato direto com o sofrimento dessas pessoas que estão doentes, ele desenvolve uma vulnerabilidade maior para o desenvolvimento dessa síndrome. Esse trabalho centrou-se na seguinte pergunta de pesquisa: como prevenir a síndrome de burnout em psicólogos hospitalares? Essa questão levantada é de suma importância para a psicologia, para que se tenha mais reflexões e discussões acerca do tema que envolve a saúde física e mental desses profissionais. Como objetivo geral teve compreender a importância de se prevenir a ocorrência da síndrome de burnout em profissionais da psicologia hospitalar. Como objetivos específicos, estudar o contexto histórico da síndrome de burnout, estabelecer a dimensão do trabalho desenvolvido pelo psicólogo no contexto hospitalar, descrever a importância de se dar mais atenção à saúde mental de psicólogos hospitalares. O termo burnout ele apareceu inicialmente em 1953 em publicações de estudos de caso. Os estudos, inicialmente, foram motivados por trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. Esses trabalhadores acabavam em trabalhos mais burocráticos, que os deixavam mais isolados e com altas expectativas de satisfação, mas poucos recursos para lidar com essas frustrações advindas desses trabalhos. As primeiras pesquisas sobre burnout são resultados dos estudos sobre as emoções e formas de lidar com elas. Foram desenvolvidas com profissionais que, pela natureza do seu trabalho, necessitavam manter contato direto com sua clientela. Herbert Friedenberg, em 1974, caracterizou a síndrome como um sofrimento de fracasso e exaustão, causado por um excessivo desgaste de energia e recursos. E, em anos posteriores, complementou como características da síndrome de burnout fadiga, depressão, irritabilidade, aborrecimento, perda de motivação e rigidez e inflexibilidade. Christina Maslach e Susan Jackson, em 1978, elas elaboraram o MBI, que é o Maslach Burnout Inventory. Esse instrumento ele serve para a detecção do burnout. Ele foi construído se utilizando de duas dimensões e posteriormente adicionou-se mais uma. As duas primeiras dimensões a serem utilizadas no MBI foram a exaustão emocional e personalização. A terceira a ser adicionada foi realização profissional. Christina Maslach apontou que os principais preditores da síndrome de burnout estão principalmente ligados ao ambiente de trabalho. Já Carol Chernes, em seus estudos, amplia a visão social psicológica da síndrome e enfatiza em seus estudos que os fatores que mais corroboram para o aparecimento da síndrome de burnout advêm das características organizacionais, buscando características organizacionais. A síndrome de burnout pode apresentar três principais variáveis: exaustão emocional, que é quando o profissional se encontra extenuado, esgotado de uma forma extrema; despersonalização, quando o profissional passa a apresentar frieza e indiferença em relação ao trabalho e colegas; diminuição da realização pessoal e profissional, passa a não ver mais sentido naquilo que está fazendo e passa a se sentir incapaz de realizar suas funções no trabalho. Os principais sintomas associados à síndrome. Muitos são os sintomas do burnout, mas para Benevides Pereira, eles são subdivididos em físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos. É importante ressaltar que uma pessoa com síndrome de burnout não necessariamente apresentará todos os sintomas e dependerá também de fatores individuais, ambientais, que afetaram em número, grau e tipos de manifestações apresentadas desses sintomas. Os fatores de riscos para a síndrome de burnout são divididos em 4 dimensões também.
São elas fatores organizacionais, individuais, laborais e sociais. Os fatores organizacionais estão mais relacionados à burocracia, falta de autonomia, mudanças organizacionais com frequências. Já os fatores individuais são padrões de personalidades, locos de controle externo, superenvolvimento. Os fatores laborais estão ligados à sobrecarga, baixo nível de controle das atividades ou acontecimentos no próprio trabalho. Sentimento de injustiça e de iniquidade também. Os fatores sociais estão relacionados à falta de suporte social e familiar, valores e normas culturais. Qualquer atividade ela pode desencadear o processo do burnout. No entanto, algumas profissões elas têm sido apontadas como predisponentes por características peculiares delas. As ocupações cujas atividades estão dirigidas a pessoas e que envolvem contato muito próximo, preferencialmente de cunho emocional, são tidas como maior risco ao burnout. Agora irei falar um pouco sobre a atuação do psicólogo no contexto hospitalar. A inserção de psicólogos no contexto hospitalar ocorreu advinda da necessidade de se identificar os efeitos psicológicos em decorrência das doenças e hospitalizações, para que se buscasse estratégias para lidar com os sofrimentos psíquicos e as experiências das pessoas doentes. Mas poucas são as universidades que destinam uma disciplina específica para a psicologia hospitalar, o que vai dificultar muito os psicólogos que querem entrar nessas instituições. A atuação desse profissional se faz necessária. Para a atuação desse profissional, se faz necessário a titulação, que pode ser obtida diretamente com o CFP ou por meio de cursos de especialização em psicologia hospitalar. Há também uma necessidade de estar em constante atualização frente às exigências enfrentadas no trabalho por esse profissional. O psicólogo hospitalar ele desenvolve diferentes tipos de intervenção. Atende pacientes que se encontram em ambientes distintos, como a unidade de terapia intensiva, enfermarias e ambulatórios. E os procedimentos utilizados precisam priorizar a relação paciente, família e equipe de saúde, por meio do contato interdisciplinar com profissionais para compartilhar informações úteis para o direcionamento de estratégias. O foco da psicologia hospitalar ele é o aspecto psicológico em torno do adoecimento, mas o aspecto psicológico não existem soltos no ar, e sim estão encarnados em pessoas, na pessoa do paciente, nas pessoas da família, nas pessoas das equipes profissionais. O psicólogo hospitalar tem como objetivo minimizar angústias e os sofrimentos advindos da hospitalização, ou que são agravados por ela, possibilitando assim que o paciente passe pela hospitalização da melhor maneira possível, garantindo seu bem-estar. É importante frisar também que o psicólogo irá atuar de forma direta com a equipe, buscando o alívio do estresse de médicos e enfermeiros e outros profissionais que ali atuam. O psicólogo hospitalar irá contribuir para que o paciente que está passando por tratamento desenvolva posturas mais ativas e de sobrevivência. O psicólogo tem importante papel na humanização dos hospitais, pois o profissional irá trabalhar de forma mais humanizada, vendo o paciente para além da doença. O psicólogo hospitalar enfrenta já de primeira a falta de uma formação adequada, pois a maior parte da formação é voltada para a atuação clínica mais individualista. Com isso, dificuldades relacionadas à definição do papel do psicólogo fora da clínica individual e sua forma de atuação no hospital continuou a ocorrer. Há também o dificultor da falta de uma teoria própria, o que acaba forçando o profissional a se utilizar de saberes clínicos, organizacionais, sociais e educacionais para trabalhar. Afora a formação, somam-se outros fatores que podem ser fontes de estressores durante o trabalho do psicólogo hospitalar, como exposição a riscos físicos e químicos, excesso de trabalho e consequência da quantidade insuficiente de profissionais. Há também o fato de o hospital ser considerado a casa do médico, e isso acaba dificultando não só para o psicólogo hospitalar, mas também para outros
outros profissionais que não são médicos. Adicionando a tudo isso, está o fato de o psicólogo hospitalar estar em constante contato com o sofrimento do paciente e familiares, além das angústias e frustrações de outros profissionais que compõem a equipe. Ainda, um grande estressor para o profissional da psicologia inserido no contexto hospitalar é ter que estar constantemente demonstrando a importância de seu trabalho dentro dos hospitais. Há também uma falta de suporte por parte da organização para esses profissionais. Há também uma escassez de profissionais, onde há até 2 psicólogos, no máximo, por uma grande demanda de trabalho. As formas que alguns profissionais encontraram de combater o estresse veio de mudança de atitude e busca por atividades de lazer que aliviam esse estresse do trabalho. As considerações finais. Ficou demonstrado que diversos fatores corroboram para o desenvolvimento da síndrome em psicólogos hospitalares, como a alta demanda e pouco profissionais, excesso de trabalho em definição do papel do psicólogo dentro dos hospitais, e bem como estar em constante contato com emoções de pacientes e familiares destes é grande gerador de estresse nesses profissionais. Agora eu vou mostrar algumas referências, não todas, utilizadas. É isso, muito obrigado pela atenção.